Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que bênção do céu, muito bom poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Caso tenha alguém nos visitando hoje, sei que tem 10 pessoas aí na congregação, mas talvez esse vídeo vai chegar até você num outro momento. Você é muito bem-vindo na nossa igreja. Para quem não conhece, a nossa igreja é a igreja The House Church Brasil. Nós somos uma filial da igreja nos Estados Unidos. Eu sou a pastora Emanuele, todo mundo me chama de Maninha. Sou responsável pela congregação e nas terça-feiras nós temos o nosso estudo da palavra. Eu sei que durante esse mês de janeiro nós tivemos vários estudos, ministrado pelo nosso pastor dos jovens, o Mateus, também pela Estela, nossa pastora dos jovens agora, né? Nós estávamos aproveitando esse momento do recesso deles das férias e também que o Mateus estava aí para aproveitar, mas a partir de hoje nós estamos iniciando uma série de estudos de algo que Deus tem colocado no meu coração, algo que Ele tem falado comigo e eu sei que Ele vai falar com a nossa igreja, algo que Ele tem impulsionado para nós tratarmos esse ano. Esse ano Deus está nos fazendo um convite para estarmos num relacionamento ainda mais próximo com Ele. Eu sei que as pessoas que já frequentam a nossa igreja já me escutaram falar sobre isso, ensinar sobre isso, porque muitas vezes a gente aceita Jesus. Ah, você já aceitou Jesus? Já aceita Jesus. Ou, eu sempre tive Jesus na minha vida, ou eu sempre fui cristão. Mas o que isso realmente significa? Imagina que você conheceu uma pessoa. Hoje você saiu e conheceu uma pessoa. Meu Deus, que pessoa maravilhosa. Meu Deus, que pessoa incrível. Meu Deus, essa pessoa... O que você vai fazer? Você vai ter essa pessoa, para ter essa pessoa próxima, você vai ter um relacionamento com essa pessoa, né? Você vai falar com a pessoa, você vai ouvir a pessoa, você vai querer estar perto, você vai fazer coisas juntos, sim ou não? Então, ser cristão, entregar a vida para Jesus é ter um relacionamento com Deus, é viver uma vida de relacionamento com Deus. Porém, nesse ano, além de viver uma vida de relacionamento com Deus, o convite de Deus é para que nós possamos descobrir a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. E quando a gente fala de filhos de Deus, nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Logo, nós somos príncipes, princesas, reis e rainhas também, juntamente com o nosso Deus. Então o convite, o tema é de viver como um filho do rei, viver como um filho de Deus. E vamos estar falando sobre isso, relacionando, atrelado a oração que Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou. E essa oração que dizia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Todo mundo conhece, né? Quem conhece essa oração? Isso mesmo. Porém, essa oração, ela tem uma base muito profunda. Ela tem uma verdade que nos conecta com Deus, com algo que é a presença de Deus. E a oração em si, ela começa, Pai nosso que estás no céu. Então, como que é esse nosso relacionamento com o nosso Pai? Como que é o seu relacionamento com o seu Pai aqui da Terra? Talvez você foi uma pessoa que não conviveu com seu pai, ou que você não teve um relacionamento próximo, ou não sei, talvez você teve vários problemas. Porém, esse ano, a partir de hoje, o convite está feito para que nós possamos ter um relacionamento com o nosso Pai de prioridade. Então, o nosso primeiro tema de hoje, vocês estão aí com o papel? Nosso primeiro tema de hoje é dando a Deus a prioridade. Vamos repetir? Todo mundo, vamos repetir o título? Dando a Deus a prioridade. Vocês? Isso. E aí nós conectamos o coração. Eu sei que vocês já leram aí juntos Deuteronômio capítulo 6, do 1 até o 9. Esse é a nossa leitura para hoje, mas tem outras leituras aí também. Tem o Mateus capítulo 6, do 30 ao 33, Salmos 37, Provérbios 3, do 5 ao 6. Eu encorajo você, leia. Pega esse papel do estudo, leia em casa, debata com sua família, debata no grupo da congregação. Façam isso, vamos mobilizar. No passado a gente falava assim, cada um vai ler um versículo, mas esse ano nós temos aí 4 referências diferentes.
Para cada dia da semana, vamos ler uma referência, vamos debater, vamos conversar lá no grupo. O que você entendeu? Tá? Então vamos fazer isso. Vamos falar sobre prioridade. Então, vocês já leram aí no tema, esse tema de Deuteronômio é um tema maravilhoso. Deus, o nosso Pai, ele estava ensinando para os israelitas, para os filhos de Israel, falando assim, olha, tudo isso que aconteceu na sua vida é muito importante, mas amanhã ou depois, talvez você vai esquecer. Amanhã ou depois, talvez você vai ter outras coisas para resolver. Talvez vocês tiveram um dia ocupado. Eu sei que o meu dia hoje foi extremamente ocupado. E como que foi o seu dia? Como que está sendo o seu dia? Talvez o dia fica tão ocupado que a gente esquece. Por isso, a referência vai dizer assim, olha, para que temas o Senhor teu Deus, o versículo 12 vai dizer assim, para que temas o Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos, que hoje te ordeno. Fala sobre ele, senta, conversa sobre ele, multiplica ele, fala quando estiver deitado, fala como o versículo 6, ele vai falar assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7, tu inclinarás aos teus filhos, delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também as atarás como um sinal na tua mão, colocará na frente dos olhos, vai escrever nos umbrais da porta. O que Deus estava falando pra gente com isso? Ele estava falando, olha, a palavra, isso que você está recebendo, esse relacionamento com Deus, ele precisa ser uma constante durante o dia inteiro. Amanhã eu vou ficar 24 horas deitado ou de joelho. Não. Você vai viver a sua vida. Porém, durante toda a sua vida, todos os momentos, você vai lembrar que a prioridade é de Deus. É interessante isso. Pode até parecer meio que assustador. Ou quem sabe pode parecer amedrontador. Não, eu não vou conseguir. Se eu não estou conseguindo fazer isso, então eu não sou um verdadeiro cristão. Então eu não tenho verdadeiramente Jesus na vida. Calma. Todo mundo respira fundo. Mais uma vez, vamos lá. Eu quero ver vocês. Todo mundo respira fundo. Agora solta. Não é nada disso. Deus, o nosso Pai amoroso, Ele quer simplesmente que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Por isso nós vamos começar a conversar sobre isso hoje. Então vamos lá. Nessa parte do refletindo. Vamos todo mundo ler? O número 1, refletindo, todo mundo juntos. 1, 2, 3. O que significa priorizar? Ou dar a prioridade? E por que isso é algo importante? Presta atenção, olha para mim. Então vejam bem, priorizar a Deus é algo que todos nós precisamos fazer. E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu acho que eu tô dando para Deus a prioridade. Pensa comigo, se você vai num restaurante, ou se você vai no supermercado, que é um lugar sempre cheio, e lá no supermercado tem aquela fila enorme, um atacadão da vida, né? Ou, sei lá, não vou fazer propaganda dos supermercados, mas, ó, tem uma fila enorme. Mas aí tem aquela fila, que é uma fila preferencial. É uma fila de prioridade, não é mesmo? Só que mesmo naquela fila da prioridade, vai ter pessoas que vão precisar de uma prioridade maior. E aí me fez lembrar na época do Covid. Na época do Covid, o que acontecia? Naquela fila da prioridade, independente se você está amamentando, se você tem uma criança, se você está gestante, uma prioridade, independente, se chegasse um idoso acima de 60 anos, acima de 80 anos, não importa onde que aquela pessoa estivesse na fila, o que ia acontecer? A pessoa ia passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque na lista de prioridades, aquela pessoa ainda era prioridade. É justamente isso que nós estamos falando sobre Deus. Imagina só que Deus, Ele ser uma prioridade na sua vida, significa que Ele vai ser o seu último pensamento ao deitar. Você está indo dormir, terminou tudo, resolveu tudo, abarcou o mundo. Agora, finalmente, seja lá qual for a hora que você está conseguindo ir dormir, nessa hora, você vai parar, orar e falar, Deus, muito obrigado, eu venci esse dia, eu te dou graças, Pai, dá graças a Deus e terminar o seu dia dando para Deus a prioridade.
importante isso, né? Só que aí, quando você dormiu, acordou, quem que te fez dormir? Quem guardou? Quem garante que você vai ter um sono tranquilo? Quem que te dá o sono? Deus. No outro dia você acordou, quem que dá o dom da vida? Quem que dá o respirar? Quem que dá tudo isso? Quem que garantiu que durante a noite a sua casa não foi assaltada? Não houve problema, não houve um incêndio? Você dormiu e acordou em paz e em segurança? Claro que é Deus. Então o que você faz? Acordou de manhã? A prioridade é dele. Muitas pessoas, assim como eu, talvez, você não acorda sem o alarme. Então você vai ter que ter o celular, ou seja lá o que for, para o alarme. Mas vai lá, desliga o alarme e foca em Deus. Antes de olhar o que está no celular, antes de ver a mensagem, antes de atender aquela ligação, calma, a minha prioridade é Deus. E de repente você pode até pensar assim, ah, maninha, mas eu só resolvi uma coisinha e depois eu já fui lá e orei e já falei pra Deus. Ah, maninha, mas olha, é porque meu marido tava chamando, ou meu filho tava precisando. Ah, é porque eu tava atrasada, eu pulei da cama e eu fiz só uma coisinha. Oh, eu só fiz 2 coisas antes, mas depois eu já priorizei, eu ajoelhei, eu falei com Deus, ou eu orei. Enfim, pensa comigo. Deus, ele precisa ser a verdadeira prioridade. Lembra lá da fila? Quando o idoso passava na frente, é porque entre as prioridades, ele ainda era prioridade. Mas eu vou dar um outro exemplo. Imagina só que você é uma mãe, ou que você é casado, ou casada, ou que você tem um filho, né? E aí você tá numa festa. Aqui nós temos no Brasil, nós temos essa tradição, né? Da festa de aniversário, de cortar o primeiro pedaço e dar o primeiro pedaço de bolo. Tem pessoas que, para não constranger outras pessoas, até hoje, elas agora começaram a fazer assim, não, o primeiro pedaço é meu, então eu vou ficar pra mim. É importante pensar em si, porém na nossa tradição, esse primeiro pedaço, essa primeira fatia de bolo, ela é dada para a pessoa que a gente mais honra. Sim ou não? Se é quando a gente é criança, o primeiro pedaço de bolo, vai dar para a mãe, ou parte no meio, dá para a mãe e para o pai, né? Não é assim que funciona. Às vezes é uma pessoa que você fez uma festa e o primeiro pedaço de bolo é para aquela pessoa que mais te ajudou naquela festa. Uma festa de formatura, onde é a pessoa que mais contribui. Enfim, vocês entendem a ideia? O primeiro pedaço de bolo é aquele primeiro pedaço da honra. Agora imagina que você é casado ou casada, ou que você é um filho, e você pega o primeiro pedaço de bolo e você dá para um amigo, ou você dá para uma amiga, ou para alguém que tá lá. E o seu esposo, a sua esposa ou a sua mãe tá lá do lado. Aí você pega o primeiro pedaço, você dá para aquele amigo, e aí você pega e fala assim, olha mãe, aqui tá o resto do bolo inteiro, você pode ficar com o bolo inteiro. O primeiro pedaço eu tirei, mas aqui ó, eu tô te honrando, eu tô te dando o restante do bolo inteiro. Será que isso é honra? Será que a pessoa que você mais ama, a pessoa que você gostaria de honrar, essa pessoa vai se sentir honrada? Sim ou não? Entende? Ah, mas eu dei o bolo inteiro. Pois é, mas o primeiro pedaço do bolo é o que é a honra. Não importa, o resto do bolo todo mundo pode ter, e todo mundo vai comer, e todo mundo vai satisfazer. Mesmo que você pega aquele restante do bolo inteiro e você fala, não, esse restante do bolo ninguém vai comer, porque eu vou dar para a pessoa que eu mais amo. Mas você já tirou o primeiro pedaço. A pessoa que pegou o primeiro pedaço, essa sim é a verdadeira prioridade. Essa sim é a pessoa que você honrou. Por quê? Porque você fez questão de tirar aquele pedaço. Não, esse pedaço. Você pode ter o resto todo, mas esse primeiro pedaço não. Esse primeiro pedaço do bolo, essa honra é a prioridade que eu tô falando. Parece difícil? Mas pensa, primeiro pedaço do bolo, automaticamente, antes de começar a festa, você já sabe exatamente para quem você vai dar. Sim ou não? É justamente isso. Dar prioridade para Deus. É começar o seu dia. Deus, eu sei que eu tenho mil e uma coisa para resolver. Eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer. Eu sei que eu tenho muita coisa no meu pensamento. Eu sei que eu tenho que fazer algo para resolver. Mas a prioridade é dele. A prioridade precisa ser dele. E aí, depois que você tira o primeiro pedaço e dá lá pra honra, pra quem você vai honrar, o restante do bolo todo mundo pode comer. E todo mundo come. E quando é um bolo delicioso, a gente come e ainda repete. Sim ou não? Quando você tira a primeira parte do seu dia e dá de prioridade pra Deus,
Ele acrescenta muito mais. O dia rende, tudo dá certo, a coisa flui e você vai ser muito abençoado. Mas a prioridade é dele. Vamos para o próximo vídeo.